Sejam bem-vindos à Revista Fórum. Eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para analisar com vocês uma entrevista polêmica que o ex-presidente bandido e genocida Jair Messias Bolsonaro deu ontem para uma rádio de extrema-direita que tem um canal, inclusive, aqui no YouTube chamada Rádio Auriverde Brasil. É um daqueles veículos ali, assim como era a Jovem Pan no passado, como é hoje a própria Revista Oeste, que é, em tese, mantida pelo pessoal do agro. O que aconteceu? O Bolsonaro, choramingando, reclamou ali de não ter conseguido ir para a posse do Donald Trump, inclusive até viralizou nas redes sociais um vídeo que o próprio filho do Bolsonaro publicou, o Carlos Bolsonaro, onde ele aparece chorando ao ver a posse do Donald Trump. Eu até vou ver se eu encontro aqui para mostrar para vocês, porque muita gente até brincou, né? Perguntou se o Carlos Bolsonaro naquele momento estaria sendo fã ou hater do próprio pai, né? Já que sabendo que teria uma polêmica, ele postou essa imagem aqui, ó, do pai chorando ao ver a posse do Donald Trump, né? Tá aqui, aí. Choramingando ao ver a posse do Trump, porque ele sabe que ele, além de inelegível, ele é inviajável e muito em breve também estará preso no chilindró, na cadeia, como a gente costuma falar com frequência aqui. E aí muita gente questionou, né, essa entrevista que foi compartilhada na Rádio Auriverde Brasil. Na Revista Fórum aqui, o Henrique Rodrigues escreveu um artigo que está no site da Revista Fórum. Se o Gui puder colocar, inclusive eu vou pedir para ele colocar em algum lugar aqui, ou na descrição do vídeo, ou no comentário fixado. Porque o Bolsonaro simplesmente desafiou o ministro Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República. Como assim, Carlito? O Bolsonaro desafiou Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República. Ele simplesmente disse que não deram o passaporte dele com medo de ele fugir, mas se ele quiser fugir, ele vai fugir. Ninguém vai impedir que ele fuja. E aí eu quero ler para vocês o trecho do material que está aqui na publicação feita pelo Henrique Rodrigues, porque na minha análise, que eu tô ficando até repetitivo aqui com vocês, né? O Bolsonaro já preencheu mais de uma vez o que a gente chama de condições para se ter uma prisão preventiva decretada contra ele. Lembrem vocês, o Bolsonaro continua marcando atos contra a democracia, disseminando informação sabidamente falsa contra o sistema eleitoral brasileiro, inclusive dizendo que as urnas eletrônicas foram fraudadas, que o voto impresso isso, o voto impresso aquilo. Tem defendido que brasileiros sejam realmente ali, se evadam no Brasil aqueles que são, como ele diz, perseguidos, que são os bandidos que tentaram dar o golpe de Estado, que se evadam do Brasil. E na decisão do ministro Alexandre de Moraes, inclusive, ao acatar a resposta da Procuradoria-Geral da República recomendando que não se devolvesse o passaporte do Bolsonaro, o ministro Alexandre de Moraes chegou a citar, inclusive, que em mais de uma oportunidade o ex-presidente chegou a falar que recomenda realmente que as pessoas fujam, que os brasileiros que acham que são perseguidos não voltem para o Brasil, que fujam das suas responsabilidades jurídicas aqui no Brasil. E para mim, claramente, já se entende que o Bolsonaro irá fugir. A gente já teve uma prova no ano passado. Quando ele percebeu que ele poderia ser preso, ele se escondeu na Embaixada da Hungria, apesar de ter gerado ali naquele momento um desconforto, se analisou ali se ele iria fugir ou não iria fugir, e se chegou ao entendimento de que não, aquilo ali não pode ser qualificado como um instrumento para se ter a prisão preventiva decretada. Eu tenho lido e ouvido em muitos lugares a seguinte justificativa: não, o STF não irá prender o Bolsonaro antes da sentença penal transitada e julgada, para que não se tenha o argumento de que ele foi perseguido. Deixa eu bater uma palminha aqui para acordar vocês aí que estão com esse discurso, porque o genocida vai continuar dizendo que ele é perseguido. Se ele for absolvido, em um cenário que não acontecerá, mas só para vocês entenderem o cenário hipotético que eu quero trazer aqui, se ele fosse absolvido, ele alegaria a mesma coisa, que está sendo perseguido, que é uma vergonha o que está acontecendo contra ele, que o Brasil é uma nação assim, que o Brasil é uma nação assada, que o Alexandre de Moraes é o juiz, é o promotor, é o acusador, é a vítima, é o investigado. Tudo isso ele vai espalhar o tempo inteiro. O que a gente tem de fazer nesse momento, ainda mais que o Trump voltou ao poder nos Estados Unidos da América, é mostrar que, diferente daquele cabaré desorganizado que é os Estados Unidos da América, aqui no Brasil a lei funciona. Aqui no Brasil, os mais de 1.000 golpistas, né, que invadiram lá a Praça dos Três Poderes e os vários condenados já, não terão perdão, não vai ter anistia, não vai ter passado na mão da cabeça. Aqui criminoso que ataca a democracia é punido. Diferente, como eu já disse, daquele cabaré, né, que eles chamam de país, que é os Estados Unidos da América, aqui as coisas funcionam, a legislação funciona, a lei funciona, o poder judiciário funciona fazendo valer o que diz a nossa Constituição, que todos são iguais diante da lei, independente de sexo, cor, gênero, etnia, né? Os elementos que estão lá presentes na Constituição no artigo 5º, no seu caput lá, claramente. E aí quando você lê aqui o material do Henrique Rodrigues, que está aqui na Revista Fórum, você consegue entender que o Bolsonaro está pedindo para ser preso. E o STF precisa
fazer valer a lei, não é atender ao pedido do Bolsonaro, é fazer valer a lei. Olha o que diz aqui a matéria do Henrique Vieira, do Henrique Rodrigues, perdão, que está publicada aqui na revista Fórum. Bolsonaro desafia a justiça em entrevista à rádio. Entre aspas, posso fugir agora, disse o Bolsonaro. Em novo episódio de Valentia, ex-presidente deu a entender que caso queira uma fuga, fará isso. Debate sobre necessidade de prendê-lo imediatamente é retomado. Jair Bolsonaro do PL não tem limites e não respeita ninguém, tendo já provado isso várias vezes. Só que desta vez ele parece realmente estar implorando por uma prisão preventiva. Ao dar entrevista nesta última segunda-feira, dia 20 de janeiro, a uma rádio de extrema-direita que mantém um canal no YouTube, a Auriverde, o ex-presidente falou abertamente, sem qualquer rodeio, que se decidir por uma fuga, fará isso. Ele se mostrou particularmente irritado e emotivo por não ter recebido a autorização do ministro Alexandre de Moraes, do STF, para ir aos Estados Unidos da América acompanhar a posse do presidente Donald Trump. Entre aspas, o juiz que é o dono de tudo aqui no Brasil, é o dono da sua liberdade, ele abre inquérito, ele te ouve, ele ouve o delator, ele é o promotor, ele é o julgador, ele encaminha o seu juiz para fazer parte de uma audiência de custódia, tudo ele. Tira teu passaporte, que ele pode fugir, e aí ele responde, né? Bolsonaro dizendo que tiraram o passaporte do Bolsonaro porque ele poderia fugir. E ele responde, eu posso fugir agora, qualquer um pode fugir, disse o antigo ocupante do Palácio do Planalto, desafiando de forma aberta a justiça brasileira. Não é a primeira vez que o Bolsonaro preenche os critérios na minha análise técnicos para poder ser preso. A ida dele à Embaixada da Hungria, por exemplo, no ano passado, foi um desses elementos. O próprio Walter Maierovic, desembargador, que trabalha inclusive no veículo da grande mídia tradicional, já falou que na análise dele já se poderia ter sido decretada a prisão preventiva do Bolsonaro. Carlito, mas por quais elementos? Vamos ler aqui o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, que a gente vai entender. Lembrem vocês, inclusive, que neste momento está em vigor para o Bolsonaro, para o Valdemar da Costa Neto e para outras figuras que não estão presas, o que está presente no artigo 319 do mesmo Código de Processo Penal, que são as chamadas medidas cautelares diversas à prisão. E o que é que são, Carlito, essas chamadas medidas cautelares diversas à prisão? São medidas que são impostas a investigados ou indiciados, dependendo da situação que está o andamento do processo da investigação, que são uma alternativa para que o indivíduo não seja preso. Ou seja, se entende que naquele momento a prisão não é necessária se for aplicada essas medidas cautelares. Porém, essas medidas cautelares podem ser revogadas se ficar claro, por exemplo, o risco da iminência do estado de liberdade do indivíduo. E aí por isso que a gente viu, por exemplo, no mês ainda de dezembro, a prisão preventiva do Walter Braga Neto. A gente viu a prisão preventiva também do Mário Fernandes no mês de novembro ainda. Por quê? Porque eles não estariam enquadrados no que estabelece o artigo 319 do Código de Processo Penal, das chamadas medidas cautelares diversas da prisão. E bem especificamente no caso do ex-ministro, né, Walter Souza Braga Neto, no pedido de prisão, a Polícia Federal até cita lá que a prisão é uma última opção, entre aspas, e que ela estaria sendo solicitada porque se entendeu naquele momento que as chamadas medidas cautelares diversas à prisão não estariam mais sendo suficientes para impedir, por exemplo, que o indivíduo atrapalhasse o curso da investigação, destruísse provas ou ameaçasse outras figuras, por exemplo. No caso do Bolsonaro, eu vou ler o que diz o artigo 312 do Código de Processo Penal, que fala sobre a prisão preventiva, para que vocês entendam que já cabe os elementos da prisão preventiva. Olha o que diz aqui o artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência na instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. E aqui tem um ponto que eu quero chamar bastante a atenção, que é o ponto que fala sobre o seguinte, que a prisão preventiva poderá ser decretada por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. O que seria a aplicação da lei penal, Carlito? A aplicação dos artigos imputados ao Bolsonaro pelos supostos crimes cometidos por ele. Eu estou usando o jargão supostamente cometidos porque, como a gente trabalha em um veículo sério que é a revista Fórum, eu não posso simplesmente ignorar o devido processo legal, que diz que ninguém será considerado culpado antes de sentença penal transitada e julgada. Então, até que se tenha a sentença penal transitada e julgada, a gente pode, em tese,
insinuar que os crimes são supostos, apesar da gente saber que supostamente não seria suposto. Né? Vou fazer até um trocadilhozinho aqui. E quando se fala ali em aplicação da lei penal, para assegurar a aplicação da lei penal, é para assegurar, por exemplo, que caso condenado pelo crime de tentativa de golpe de Estado, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito ou organização criminosa, a lei vai ser aplicada. Então, quando ele abre a boca e fala, se eu quiser fugir, eu vou fugir, ele está dizendo o seguinte: a lei não vai ser aplicada a mim do jeito que eu acho que, do jeito que vocês acham que tem de ser. A lei vai ser aplicada a mim da maneira que eu acho que ela tem de ser aplicada. E aí, meus amigos, se tem a violação das medidas cautelares diversas da prisão. Ou seja, com essas falas do Bolsonaro, que não é eu que estou falando, não é alguém da revista Fórum que está falando, é o próprio Bolsonaro que está falando com a boca dele que, se ele quiser fugir, ele vai fugir, com passaporte ou sem passaporte, que ninguém vai impedir ele de fugir. E se vocês lembrarem naquele discurso que ele deu, acho que em 2022 ainda, ou foi no início de 2023, né, que ele disse que não seria preso, né, que seria para ele a vitória, ele deu 3 opções, que nem eu me recordo mais daquele discurso lá que ele deu dentro de uma igreja, e que a prisão não era uma opção, né, que ele não seria preso. E aí eu preciso lembrar vocês que a gente precisa ter uma atuação da justiça brasileira. Com todo o respeito que eu tenho a todo o Poder Judiciário, o preciosismo para se preocupar em dizer que o Bolsonaro está tendo o devido processo legal respeitado, pode exageradamente garantir um direito para ele que não é garantido para todos os brasileiros. Se fosse eu que tivesse falado ou feito o que ele falou, eu já estaria preso. E isso está errado, porque, como eu digo, todo mundo deveria ser julgado da mesma maneira que o Bolsonaro, já que o devido processo legal garante que todos têm direito à presunção de inocência, contraditório e à ampla defesa. Mas ninguém pode ter o direito de falar, se eu for condenado eu vou fugir, e a justiça olhar e falar, beleza, cara, tranquilo, a gente vai esperar aqui para ver se você foge ou não, até a gente conseguir condenar você através do devido processo legal com a sentença transitada e julgada. Se você fugir, a gente vai falar, nossa, que pena, eu lamento. Mas é isso, não se pode fechar os olhos com Bolsonaro. Bolsonaro, junto com Eduardo Bolsonaro, estão articulando com a extrema-direita global. Como eu já disse, o Trump não vai vir aqui e falar, solte o Bolsonaro, porque se o Bolsonaro ficar preso, eu vou punir o Brasil. Eu não acredito que o Trump utilizará o Bolsonaro para algum tipo de punição ao Brasil. Se ele tiver de fazer algo que seja uma represária ao Brasil, será por outro motivo que não pelo Bolsonaro. A gente viu que a moral do Bolsonaro não é tão grande quanto muita gente imagina por aí. E no próprio discurso que ele teve na Casa Branca, né, dando entrevista para uma repórter, inclusive do Grupo Globo, ao ser perguntado sobre a relação do Brasil, ele disse que o Brasil precisa mais dos Estados Unidos que dos Estados Unidos da América do Brasil, mas que o Brasil é um grande parceiro. Por que será que ele falou isso? Porque uma parte do discurso do Trump é bravata, outra parte não, outra parte é real. Mas eu acho que a justiça brasileira, para não comer mosca, precisa fazer valer a lei. Não é ignorar a lei, não é ultrapassar o limite da lei como a Lava Jato fazia, por exemplo. Não, é fazer valer o que está escrito na lei. Mas enfim, deixa aqui a sua opinião. Compartilhe esse vídeo se você puder, se inscreva aqui no canal da Revista Fórum, me siga no meu canal também aqui no YouTube, Eu Historiador, lá a gente publica vídeo todos os dias, são 2 ou 3 vídeos por dia, dependendo da quantidade de notícias que tem, e eu quero chamar vocês para irem lá, porque todo vídeo meu aqui pega 30 mil, 40 mil, 50 mil views, e lá no meu canal a gente não tá conseguindo chegar nessa casa mais, viu? Então vamos lá para vocês darem uma força também pro nosso canal, para que a gente, primeiro, chegue à casa dos 600 mil seguidores, e segundo, para que a gente consiga ampliar cada vez mais o nosso alcance, porque a guerra contra a extrema-direita, meus amigos, tem sido aí muito difícil e com a retomada do poder nos Estados Unidos da América pelo Trump, vai ser muito mais complicada porque agora, abertamente, as chamadas Big Techs, né, isso aqui, YouTube, Instagram, Facebook, TikTok, estão apoiando o Trump e, em consequência, apoiando também abertamente o discurso da extrema-direita. Compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu like e até a nossa próxima análise aqui. Tchau!